Neste vídeo vamos apresentar uma breve demonstração das aulas 5 a 12 do curso de WebDev 28. Na aula número 5, nós aprendemos como validar controles, como alterar suas propriedades, como formatar uma página e usar recursos e estilos. O uso de recursos e estilos permite que eu crie uma interface mais amigável para o usuário final. Na aula número 6, aprendemos a validar os campos de um formulário, usar controles escondidos e aplicar formatações específicas sobre uma página. Então, nessa aula, nós aprendemos as validações e as programações, como chamar uma outra página, por exemplo. Na aula número 7, aprendemos sobre páginas pop-up, componentes internos e toast personalizado. Notem como a página está formatada. Vou digitar uma senha inválida aqui, só para mostrar o componente interno que usa um toast personalizado. Novamente, outra vez. Então, usamos um componente interno e uma interface apropriada para exibir mensagens para o usuário final. Na aula número 8, criamos uma página nova, aprendemos como criar um controle célula, como formatar a célula, como adicionar a essa célula uma zona de texto enriquecido, aprendemos a formatar o texto enriquecido, criamos um menu na célula, aprendemos a formatar o menu e aprendemos a usar fontes de ícones no menu. Aqui está a célula que nós criamos. Criamos o menu, as fontes de ícones no menu, para dar suporte ao controle looper que veremos na sequência. Na aula número 8, aprendemos a trabalhar com estruturas e arrays, aprendemos a criar um controle looper, a definir valores e atributos de um controle looper, as funções add para o array, função RGB para definir cores, e aprendemos como preencher um looper a partir de um array. Rapidamente, como criamos a estrutura, como criamos um array sobre a estrutura, aprendemos a criar procedures e essas procedures, baseadas no conteúdo das estruturas e arrays, vão preencher o nosso controle looper. Na aula número 10, nós aprendemos como criar uma internal procedures. Aprendemos como usar uma procedure interna dentro de uma procedure normal. Aprendemos a usar a função random e preenchemos um controle looper com o conteúdo de dois arrays. Para formatar os dados, usamos as funções num_toString e date_toString da linguagem W. Esse controle looper que está na tela possui informações de dois arrays. Por exemplo, aqui no produtos, eu recebo os dados do array de produtos. E o mesmo looper recebe os dados do array de categorias. Temos aqui a formatação usando num_toString para o valor das vendas
E aqui a formatação usando date to string, usando a função para exibir a data da venda. Aqui do lado nós temos o controle, por exemplo, para procurar. Clico aqui. E ele mostra o que eu digitei aqui. Vamos pegar outra aqui. Com a utilização de mais de um array, eu posso procurar, por exemplo, no array de categorias. Então, vou colocar aqui roupas. Vou clicar no botão e ele posiciona a barra apontadora na categoria roupas. A aula número 11 é dedicada a algumas funções avançadas do controle Looper. Aprendemos a usar o modo Ajax, como selecionar uma linha do Looper, como ordenar o Looper via programação, somar uma coluna do Looper, apresentar a soma formatado na última linha do Looper. Aqui estão as demonstrações do uso da função Ajax. Aqui, então, a soma e as formatações, apresentando a soma na última linha do loop. E, na sequência, nós vamos ver os controles de navegação, também usando Ajax. A aula número 12 é dedicada ao uso de menus AF, a tradução dos menus AF, os arquivos de constante JavaScript, as funções de exportação do Looper e como usar uma folha de estilo com o XML exportado. Criamos as rotinas para exportar para o Excel. Para exportar para XML e para exportar para XML sem estilo. A guisa de demonstração, aqui estão os arquivos de exportação que nós geramos a partir do Looper. Então, nós exportamos um XML com uma folha de estilo associada, que ele apresenta os dados com a folha de estilo colocada e em seguida nós criamos um XML puro, sem estilo. Então ele cria o XML e como qualquer outro XML pode ser lido para uso em outras aplicações. Eis, pois, senhores, uma breve demonstração das aulas 5 a 12, correspondentes à terceira semana do nosso curso. Se você ainda não se inscreveu no nosso curso, analisando o que já foi demonstrado até agora, se isto é o que você está precisando para as suas aplicações, entre em contato conosco pelo e-mail pedroso@pedrosoinformatica.com.br e faça a sua matrícula. Agradecemos pela atenção de todos. Muito obrigado.